Imagina um riacho que corre silenciosamente entre as rochas de uma montanha. No início, ele parece só aquele fiozinho de água fraco e disperso, mas com o passar dos anos, aquela água passando ali pelas pedras acaba criando um caminho profundo e definitivo. O mesmo acontece com os nossos hábitos, com o que a gente cultiva todos os dias. Eles acabam moldando quem a gente é, determinando como a gente se comporta no dia a dia, seja para o bem ou para o mal. E essa repetição constante é um comportamento que transforma as nossas habilidades. Se você treina a paciência, você se torna uma pessoa paciente. Se você treina a reclamação, você se torna ali o mestre na arte de reclamar. E a grande questão é, você tem prestado atenção naquilo que você tem praticado diariamente? Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina, do foco. Eu ajudo as pessoas a construir os melhores hábitos para transformar a vida delas e ter ali mais qualidade, mais bem-estar, entendendo como elas podem ser produtivas, mas sem gerar ali um custo para a vida delas do dia a dia. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que às vezes é o que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade na direção dos seus objetivos. E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E nesse episódio a gente vai falar sobre hábitos e como você pode estar reforçando comportamentos que ao longo do tempo vão te prejudicar dia após dia. O nosso cérebro, ele é uma máquina super eficiente e ele procura padrões e ele reforça o objetivo de economizar energia, né? A gente já falou isso aqui várias vezes e é um recurso ligado à nossa sobrevivência. Então, antigamente, quando a gente tinha alimentos escassos ou a gente precisava guardar energia, a gente tinha que evitar qualquer esforço, porque a gente podia estar ali no momento para lutar com o predador ou para caçar ou até mesmo para fugir. Mas é claro que hoje em dia o cenário é outro. De qualquer maneira, essa criação dos hábitos, nesse contexto, né, é uma ferramenta que ajuda a gente a poupar energia. E o neurocientista Donald Hebb, ele propôs lá na década de 1940 que os neurônios eles se disparam juntos, eles se conectam, ou seja, quanto mais a gente repete um comportamento, mais fácil se torna executar aquele determinado comportamento. E esse processo hoje em dia é chamado de neuroplasticidade, e é o que permite tanto o lado do aprendizado quanto aquele enraizamento de hábitos ruins, né? Por isso que bons ou maus hábitos, eles acabam se instalando da mesma maneira. A gente já viu até no livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que ele tem um ciclo, né? Eu já falei isso das 3 etapas, né? O gatilho, a rotina, a recompensa. Então, por exemplo, se todo dia você chega em casa, abre ali aquele saco de salgadinho, isso pode ser disparado pelo seu estresse, que é o seu gatilho ali do trabalho, seguido pela ação de comer aqueles salgadinhos e efetivamente a recompensa, que é aquela sensação de prazer momentâneo, né? O problema é que os hábitos ruins, eles também reforçam os seus circuitos cerebrais, criando ali aquele caminho de comportamentos automáticos. Mas a boa notícia é, assim como nós podemos nos tornar excelentes em procrastinar, em reclamar e nos auto-sabotar, a gente também pode treinar a excelência no foco, na disciplina, em ter bons hábitos para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar. E vamos ver aqui quem se reconhece nesse seguinte cenário, né? Eu, com certeza, em algum momento da vida já me reconheci. Imagina um jovem chamado Bruno, ele sempre foi esforçado no trabalho, mas de uns tempos para cá, ao voltar para casa, ele se joga no sofá e ele assiste ali a horas e horas de séries e filmes que ele gosta, né? Parece que está exausto, aqueles pensamentos que o dia inteiro ele fica, eu mereço um descanso por tudo isso que eu fiz hoje. E em poucos meses, o que era ali um lazer, vamos dizer assim, ocasional, né, se torna uma rotina que ele nem questiona. Ele sequer precisa voltar a pensar sobre se ele merece ou não. O comportamento adquirido, ele se torna automático. A energia dele vai diminuir, aos poucos aquele prazer que ele sentia assistindo a série já não é mais o mesmo prazer que ele tinha, e no final do dia ele vai acabar se sentindo cada vez mais frustrado, pensando que o dia passou voando e não importa o quanto ele tente se agradar, isso não vai acontecer. E esse tempo, né, que ele passou ali acaba se tornando um hiato que ele mal lembra do que ele fez, simplesmente ele entra naquele piloto automático até a hora de dormir. Isso acontece porque o nosso cérebro ele adora atalhos. Se você costumar
adiar as metas, você está treinando o seu cérebro para procrastinar. Se você vive se queixando, e você está treinando o seu cérebro para ser pessimista. E com o tempo, essas ações elas vão se tornando comportamentos, e esses comportamentos eles acabam sendo percebidos até como parte da nossa própria identidade. Inclusive, as pessoas falam, você já deve ter visto aí em algum momento da sua vida, né? Um reclamão, um pessimista que sempre tem ali uma visão negativa sobre qualquer coisa, né? Isso acontece porque ele se habituou. E a psicóloga Wendy Wood, ela é especialista em hábitos também, ela explica que 40% dos nossos comportamentos diários, eles são hábitos automáticos. O que isso quer dizer? Que você, sem perceber, pode estar praticando e reforçando também padrões que são prejudiciais todo santo dia, né? Bruno, beleza, eu entendi o problema, mas o que eu posso fazer para mudar esse cenário, para ter um pouco mais de hábitos positivos, né? Se você quer realmente mudar, você tem que entender que os hábitos são mais ou menos como sementes. Não adianta você querer mudar de uma vez, nem uma coisa muito grande, né? Você tem que plantar, você tem que ser disciplinado, treinar diariamente, manter a consistência e aos poucos isso vai se tornar uma coisa natural, né? O próprio James Clear, do Hábitos Atômicos, ele sugere que você deve focar apenas num objetivo para que você consiga melhorar nesse e se perguntar que tipo de pessoa eu quero me tornar. E depois atuar com essas pequenas ações diárias para chegar nessa direção, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, se você quer melhorar a sua saúde, se você quer perder peso e você quer, mas não gosta de fazer exercício. Você começa ali com uma caminhada de 10 minutos e com o tempo essa pequena ação da caminhada de 10 minutos vai se tornar um hábito e você vai praticar ali atividades físicas de forma regular. E isso é cumulativo, né? O próprio psicólogo Daniel Kahneman, ele fala desse efeito cumulativo, né? Pequenas decisões, quando repetidas com consistência, elas acabam gerando um impacto desproporcionalmente grande, né? Aquela história do faça 1% melhor em 1% a cada dia, que a gente vê aí muitos coaches e especialistas de mudança de hábito falando, né? Uma outra maneira também muito eficaz de acelerar esse seu crescimento pessoal, né, e modelar novos hábitos, é buscar hábitos ou comportamentos de pessoas que você viu que já alcançaram o que você deseja. Esse é um conceito estudado na psicologia e também na administração, lá pelo Albert Bandura, que ele fala da teoria do aprendizado social. E ele fala que nós, seres humanos, né, nós aprendemos não só pela prática, né? Óbvio que a prática ela é muito mais forte, mas a gente também aprende pela observação e pela imitação. Pense como quando você era novo, né? Novo criança, bebê ali, como você aprendeu a falar, a andar, observando ali, principalmente os seus pais, né? A mesma coisa quando você aprende uma língua nova. E se você quer ser mais disciplinado, você tem que observar e pegar hábitos de pessoas que são disciplinadas. Se você quer desenvolver uma técnica ou ser um líder bom, você tem que acompanhar líderes que são inspiradores e absorver as práticas dele. O livro Tribe of Mentors, do Tim Ferriss, ele fala muito sobre essa teoria, como grandes pessoas conseguiram realizar ali um impacto significativo na vida, observando o comportamento e os hábitos de outras pessoas que já tinham tido esse mesmo tipo de sucesso, né? Encontrando ali modelos e aprendendo os seus métodos. E a questão principal é, você está treinando que realmente você quer se tornar? Pensa sobre isso. E se a resposta for não, então está na hora de começar algumas mudanças e eu vou te ajudar. Eu vou deixar aqui algumas ações que você pode começar hoje mesmo. Por exemplo, identificar os seus hábitos invisíveis, né? Muitas vezes a gente está ali repetindo comportamentos sem ao mesmo perceber, como foi o caso ali de comer os salgadinhos ou de assistir a série. E quando você traz consciência para esses padrões, você consegue decidir se você quer manter ou se você quer mudar. O segundo passo é escolher um hábito para cultivar. Pequenos hábitos como beber água, caminhar 10 minutos por dia, ler 5 minutos por dia ou 10 páginas. Ao longo do tempo, isso vai trazer mudanças significativas para você. Implemente isso tudo com consistência. Diversos estudos mostram que a repetição e a regularidade são mais essenciais para a criação de um novo hábito do que a quantidade, né? Então, 10 páginas por dia durante o ano é muito mais importante do que 300 páginas no dia. E acompanhe seu progresso, né? A gente tem que sempre olhar, reforçar, celebrar para manter a motivação dos nossos hábitos.
criar hábitos bons que favoreçam o seu dia a dia, o seu ambiente. Ele precisa apoiar a sua direção, né? Se você não quer usar o celular, bota ele longe. Se você quer se alimentar de forma mais saudável, bote alimentos saudáveis mais próximos e associe os hábitos que já foram estabelecidos. Isso é chamado de habit stack, ou empilhamento de hábitos, né? O próprio James Clear fala sobre isso e ele fala, se você tem o hábito de escovar os dentes, todo mundo tiver essa ideia, né? Você pode fazer 5 flexões depois disso. Então você acaba se acostumando a engatilhar um hábito com outro. E por último, mimetize pensamentos ou mimetize comportamentos e hábitos positivos que você deseja desenvolver. Essa modelagem comportamental, ela ajuda a acelerar a adoção desses bons hábitos e trazer aí mais celeridade para você, tá? Se você quer continuar esse papo que a gente teve aqui sobre criação de mentalidade de sucesso, mantendo foco, disciplina, criando bons hábitos, e aí desde o início da sua jornada, muita gente ainda está naquela falta de clareza do que quer fazer, se inscreve no programa Fora de Série, é um programa que eu estou criando com 3 pilares. O primeiro é o autoconhecimento, ele vai te ajudar a entender o seu momento atual, como o seu cérebro funciona, por que você tem os comportamentos que você precisa e o que precisa ser ajustado ali. O segundo módulo, ele fala sobre autorregulação, que é onde você vai aprender os alicerces do seu modelo mental de crescimento, né, para construir e manter bons hábitos, para se livrar das armadilhas que surgem no seu dia a dia, como por exemplo, procrastinação, ansiedade, síndrome do impostor, autossabotagem. E no último módulo a gente vai falar sobre autogestão, que é, uma vez que você já tem esse conhecimento, agora você precisa planejar, executar e monitorar suas ações. E aí eu vou te trazer um conjunto de técnicas, de ferramentas e metodologias que vão te dar essa clareza, que vai te servir também ali como bússola nesse percurso que você vai ter para conquistar o seu objetivo, né? A gente vai trabalhar num objetivo específico dentro do treinamento. E, obviamente, dentro desse percurso todo, eu vou ser um mentor ali, é quase um processo de mentoria. E se você gostou e quer continuar realmente essa transformação, o link vai estar aqui na descrição desse episódio. E talvez a turma não esteja aberta nesse momento, mas você vai encontrar um link para a lista de espera e aí você vai ser avisado assim que uma nova turma abrir. Eu espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, deixe o seu review se você for novo, assina o canal para receber toda semana e se você gostou do tema, entra na lista de espera pro treinamento, né, Fora de Série, que com certeza vai te trazer muitos ganhos aí na sua vida, tanto pelo lado profissional quanto pelo lado pessoal. Um abraço, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau.